abençoe, irmãos. Estamos aqui na Bom Princípio para anunciar a pregação da palavra do Senhor. Estou aqui com o irmão Tony para anunciar o Evangelho de Jesus. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve pela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixa o certo que haverá um dia que uma nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá. Tá, irmãos, estamos aqui na Bom Princípio anunciando o Evangelho de Jesus. Que o Espírito de Deus possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ao fim da peleja, com sua igreja, ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não é santo fabricado que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem indo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido e consumido, ao fim da peleja, com sua igreja, ele vai morar.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, talvez nessa tarde você esteja se perguntando: por que esses caras estão nesse sol quente, uma hora dessa? Mas você sabia que antes de eu conhecer Jesus, com o sol às vezes até mais quente do que esse, que dessa tarde eu estava em um campo de futebol, correndo atrás de uma bola, eu estava em outros lugares, e pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui para anunciar Jesus Cristo. Então, não importa a distância, a dificuldade, ou esteja sol quente ou chovendo, eu tenho que fazer o ídolo do Senhor, porque da onde o Senhor me resgatou, eu tenho que anunciar Jesus também para as pessoas para que elas possam conhecer Jesus. Nós não estamos aqui anunciando para você mais uma religião, mais um líder religioso, porque nós não temos compromisso como religião. Nós não viemos aqui mandado por um líder religioso ou por uma religião, não. Nós viemos aqui em nome de Jesus anunciar Jesus para você nessa tarde, para que você possa ter um encontro com Ele. Muitas pessoas dizem que conhecem Jesus, mas é só da boca para fora, porque as suas vidas elas não são transformadas, são apenas religiosos, são apenas fariseus religiosos. Mas nessa tarde nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós não temos compromisso com uma religião, ou com um partido político, ou com um líder religioso, não. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Há mais de 2 anos nós andamos de cidade em cidades pregando o Evangelho de Jesus Cristo, gratuito, não cobramos nada, como está na palavra do Senhor: de graça recebeste, de graça dai. Apocalipse capítulo 22, versículo 17: se alguém tenha sede, venha e tome de graça da água da vida. Então a palavra de Deus ela é gratuita, não precisa você pagar nada, não precisa você dar nem um centavo, não precisa você dar dízimo, ofertas para você ouvir a palavra de Deus, é gratuito. Mas os líderes religiosos, os fariseus, como o apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola, que farão negócio de vós com palavras fingidas. Então o sistema religioso ele faz negócio com as pessoas com palavras fingidas. Eles querem que você vá até os seus templos religiosos, para que você deixe o seu dinheiro lá, para que você deixe os seus dízimos, as suas ofertas nos templos religiosos. Mas Jesus ele nos deu uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui cumprindo o ídolo do Senhor, pregando o Evangelho para você nessa tarde, para que você possa conhecer o Salvador Jesus Cristo. Você não é salvo por meio de uma religião, por meio de um líder religioso ou de um líder político. Você não precisa de uma religião para ser salvo, você não precisa de um pastor, de um padre, do papa, nada disso você precisa para ser salvo. Você precisa crer em Jesus Cristo, se converter dos seus maus caminhos, arrepender e crer no Senhor Jesus. Como ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então você, nessa tarde, você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus gratuita. Nós não estamos aqui como os líderes religiosos, lhe convidando para você seguir uma religião. Eu não mando você seguir uma religião católica, evangélica ou qualquer que seja. Eu mando você seguir Jesus Cristo, porque ele disse lá em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você não vai a Deus por meio de uma religião, por meio de um pastor, do papa, do padre, não. Você vai a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que nessa tarde nós estamos anunciando Jesus Cristo para você, para que você possa ter um encontro com Ele. Muitas pessoas dizem que conhecem Jesus, mas as suas vidas não são transformadas, as suas vidas não são restauradas.
não abandona o erro, não abandona o pecado, não abandona as coisas erradas e diz que conhece Jesus, e diz que tem fé em Deus. Então é uma fé morta, uma fé da boca para fora. Como Jesus diz que o povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Então as pessoas têm honrado a Deus com os lábios, falando da boca para fora, mas o coração está muito longe de Deus. O coração muitas das vezes das pessoas está em um time de futebol, o coração das pessoas está numa religião, o coração das pessoas está na bebida, está nas drogas, está na religião, está nos líderes políticos, está no filme, mas menos em Jesus Cristo. Porque honra com a boca para fora, mas o coração está no adultério, na mentira, na prostituição, no homossexualismo, tudo menos em Deus. Por quê? Porque honra a Deus da boca para fora, não é com sinceridade, não se arrepende dos seus maus caminhos, não se arrepende dos erros, não se arrepende das práticas pecaminosas e continua indo rumo à condenação eterna, e continuam indo a passos largos para o inferno. Mas nessa tarde nós estamos anunciando aqui para você o único que pode te dar a salvação, o único que te pode dar a vida eterna, Jesus Cristo. Não é religião, somente Jesus Cristo pode te libertar do sistema religioso, pode te libertar da prostituição, do adultério, das bebidas, do homossexualismo. Somente Jesus Cristo. Quando você crê nessa palavra, quando você dá crédito a esta palavra. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. O poder de Deus não é uma religião, não é um líder religioso, é o Evangelho de Jesus Cristo que pode salvar você quando você crê nessa palavra, quando você dá crédito a esta palavra, quando você entende que é um pecador, um miserável pecador assim como eu sou, e precisa e necessita da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que nós estamos aqui anunciando Jesus Cristo para você, para que você possa ter um encontro com Ele. Mas, na maioria das vezes, aqueles que eram para estar anunciando o Evangelho, aqueles que eram para estar pregando a palavra de Deus gratuito, para as pessoas estão fazendo negócio, estão vendendo a palavra de Deus, como nós vemos aí dentro do sistema religioso. Os líderes religiosos fazendo negócio com a vida das pessoas, com a palavra de Deus, não querem pregar a palavra de Deus gratuitamente para as pessoas, nas praças, nas ruas. Prefere estar dentro dos templos religiosos, atraindo as pessoas para lá, para enriquecer a custa das pessoas, a custa dos seus membros. Você olha aí para o sistema religioso, todos os líderes de todas as religiões, todos eles são ricos, são milionários, à custa dos seus membros. Você olha aí para o líder da Assembleia de Deus, você olha para a Universal, você olha para a igreja do R.R. Soares, você olha para o catolicismo, você olha para todas as religiões. Os líderes são milionários, os líderes são ricos, à custa dos seus membros, fazendo negócio com a vida das pessoas, mas não querem anunciar a palavra de Deus gratuito. Eles não querem ir até uma praça, eles não querem ir até as ruas, anunciar a palavra de Deus para resgatar aquelas pessoas, aquelas almas que estão perdidas nas drogas, nas bebidas, no adultério, no homossexualismo, na prostituição, e no rumo à condenação eterna. Eles ficam dentro dos templos religiosos, mas não querem sair, preferem estar dentro dos templos, fazendo negócio, comércio religioso. Hoje, em cada esquina tem uma chamada empresa evangélica. Não chamo de igreja, é empresa, porque virou empresa. Como nesses últimos dias aí tem uma polêmica a respeito de um hino que uma cantora fez aí, que é Evangelho dos Fariseus, que o reino de Deus virou negócio, e é a pura verdade. O que ela falou é a pura verdade. As pessoas estão mais interessadas nos dízimos, nas ofertas das pessoas, do que na alma das pessoas, do que em resgatar almas. Ou seja, assim como aquela menina, naquele hino que ela fez,
que fala que o reino virou negócio, de fato virou mesmo. O sistema religioso hoje aprisiona as pessoas dentro do sistema, a cada dia ficando mais milionários, mais ricos, mas não querem ir às praças anunciar o reino de Deus, anunciar a volta de Jesus para as pessoas, pregar contra o pecado, confrontar o pecado das pessoas. Como é que as pessoas vão se libertar do pecado? Como é que as pessoas vão entender que aquilo é pecado se não tem alguém que pregue, se não tem alguém que anuncie, se não tem alguém que confronte? Por isso que nós estamos aqui nessa tarde para anunciar para vocês Jesus Cristo. Nós não nos importamos o que as pessoas vão falar, nos criticar, porque nós muitas das vezes somos criticados pelo sistema religioso, pelos líderes religiosos, mas nós não vamos parar. Nós vamos cumprir o ídolo do Senhor, anunciar o reino de Deus, anunciar a volta de Jesus Cristo. Já mandaram chamar a polícia para nós algumas vezes, para nós parar de anunciar o reino de Deus, mas nós não vamos parar de anunciar Jesus Cristo, porque nosso compromisso é com a palavra. O nosso compromisso não é com religião, não é com líder religioso, não é com partido político, nada disso. Nosso compromisso é anunciar a palavra de Deus para você gratuitamente, sem cobrar nem um centavo. Mas os líderes religiosos a cada dia estão enriquecendo à custa dos seus membros. Em vez de anunciar para as pessoas a volta de Jesus, o juiz de Deus que se aproxima, mas não, prefere estar fazendo negócio com as pessoas, como o apóstolo Pedro fala, farão negócio de vós com palavras fingidas, com mentiras. E a Bíblia diz que muitos seguirão as suas soluções, muitos seguirão os seus erros. É isso que o sistema religioso faz, porque ele não está interessado na sua alma, ele não está interessado na sua salvação. A maioria das vezes eles estão interessados naquilo que você tem, naquilo que você pode contribuir. Uma certa vez eu fazia parte de um certo ministério. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que um dos líderes me perguntou foi qual era a minha profissão, em que eu trabalhava, ou seja, o que eles estavam interessados, naquilo que eu podia oferecer para eles, naquilo que eu podia dar para ele financeiramente, porque a primeira coisa que me perguntaram foi em que eu trabalhava, qual era a minha profissão. Ou seja, o sistema religioso ele não está preocupado na sua salvação, na sua alma, ele está preocupado em enriquecer seus líderes, ou seja, pegado aquilo que os seus membros têm e levar para os seus líderes. É só você observar todas elas. Eu quero ver alguém aqui me desmentir, dizer que os líderes de todas as religiões não são ricos. Eu quero ver vir dizer que eu estou falando mentira aqui. É só você olhar para todos os líderes de todas as religiões, todos eles são milionários. Eu quero ver um aqui vir dizer que eu estou mentindo, que não é verdade. Todos eles são milionários, à custa dos seus membros, daqueles que não querem ler as Escrituras para se libertar do sistema religioso, para seguir Jesus. Prefere seguir um líder religioso, prefere seguir uma religião do que seguir Jesus Cristo. Por isso que meu compromisso não é com religião, não é com o líder religioso. Meu compromisso é com a palavra, anunciar o reino de Deus para você. Muitas das vezes nas praças as pessoas vieram nos questionar, nos afrontar. Muitas das vezes fomos ameaçados por as pessoas por anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Por quê? Porque nós pregamos aquilo que está nas Escrituras. Nós pregamos contra o adultério, a prostituição, o homossexualismo, a idolatria, a feitiçaria, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor abomina, nós anunciamos, nós pregamos. Por quê? Porque nós não temos compromisso com religião. Você vai dentro dos templos religiosos, eles não pregam contra o pecado das pessoas, eles não pregam contra a idolatria, eles não pregam que se prostrar diante de uma imagem de escultura é idolatria e está te levando para o inferno. Eles não pregam que o homossexualismo vai para o inferno, que o adúltero, que o cachaceiro, que o prostituto, se não se arrepender, vai para o inferno. Por que eles não pregam isso? Porque se eles pregar dentro dos templos religiosos, as pessoas não vão mais para lá. E eles não vão pregar, porque se eles forem pregar, o que vai acontecer?
As pessoas não vão estar mais lá e vão cair as suas arrecadações e eles vão deixar de ser milionários. Você vai, ouve uma pregação do Edir Macedo, você não vê ele pregando contra o pecado, contra a idolatria, é só prosperidade. É só o que os líderes religiosos pregam hoje, é prosperidade. O que Jesus pregou? Lá em Mateus 6, ele disse: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam. E o que o Edir Macedo prega? Que você tem que ser próspero, que você tem que ser milionário, que você tem que ter uma casa na praia, um carro novo. Tudo isso o Edir Macedo prega, contrário daquilo que Jesus falou, contrário daquilo que está nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz, na sua carta a Timóteo, ele diz: se você tiver o que comer e o que vestir-se, estejais contente com isso. Pergunte se o Edir Macedo está contente com aquilo que ele tem, se a cada dia ele não quer enriquecer mais. Pergunte se o Papa Francisco está contente com aquilo que ele tem, se a cada dia ele não quer enriquecer mais. Pergunte. Por quê? Porque são gananciosos. O apóstolo Pedro diz que por avareza, ganância, farão negócio de vós com palavras fingidas, palavras mentirosas. Então o sistema religioso hoje, eles pregam mentira, pregam aquilo que não está nas Escrituras, para enganar as pessoas. Jesus fala lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você no dia de hoje já examinou as Escrituras? Já leu a palavra de Deus? Já meditou na palavra de Deus para saber qual é a vontade de Deus nesse dia? Jesus fala lá em Mateus 22, 29: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso que o povo erra, porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Essa tarde eu quero trazer uma palavra para você aqui que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Lucas 12, a partir do versículo 13, que diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Então Jesus estava no meio da multidão, e daquela multidão chegou alguém e falou para ele: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, aquele homem, ele estava interessado era na herança, na parte que ele tinha na sua herança. Ele não estava interessado na vida eterna, ele não estava interessado no reino de Deus que Jesus estava anunciando. Como é a maioria das pessoas no dia de hoje, elas não estão preocupadas na vida eterna, elas não estão preocupadas na sua salvação, elas estão preocupadas em enriquecer, em ficar cada dia mais rico, em ficar milionário. Mas você já se preocupou na sua salvação? Você já se preocupou na vida eterna? Você já parou para pensar que um dia você irá morrer e um dia você estará diante de Deus? Pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã. A Bíblia diz lá em Tiago 4,14 que a nossa vida ela é como uma neblina. Uma hora já está, outra hora já passou. Ou seja, uma neblina você vê ela pela parte da manhã, passa-se alguns minutos, você já não vê mais. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Uma hora você vê, daqui a poucos minutos já passou. Então a nossa vida aqui ela é passageira. Tudo aqui é passageiro. E você já parou um pouco para pensar na sua eternidade? Aonde será? Aonde será? Porque só existe duas eternidades, uma com Deus e a outra sem Deus. A Bíblia diz que tem dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Existe uma porta estreita, um caminho apertado que leva à vida eterna. Existe uma porta larga, um caminho espaçoso que leva à condenação eterna. Depende de você.
é escolher. Você tem o livre-arbítrio de escolher em qual caminho você quer entrar, em qual caminho você quer andar, em qual porta você quer entrar, na porta estreita ou na porta larga. Você é que escolhe, está diante de você. Mas Jesus disse: entrai pela porta estreita, entre pela porta estreita, abandone esse mundo. A Bíblia diz na carta de João que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se você ama esse mundo, o amor de Deus não está em você. Se você ama esse sistema político, religioso, econômico, o amor de Deus não está em você. Se você ama aquilo que o mundo oferece, o amor de Deus não está em você. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se você está sendo amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Você sabe o que é ser amigo do mundo? É ser amigo daquilo que o mundo lhe oferece. É ser amigo da prostituição, das drogas, do homossexualismo, da idolatria, do roubo, do assassinato, de tudo aquilo que o mundo coloca diante de você. Se você ama essas coisas, você é inimigo de Deus. A carta de Tiago nos fala isso. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E você tem sido um amigo de quem? Do mundo ou de Deus? Versículo 14 diz assim: mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Aquele homem chegou no meio daquela multidão e falou para Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Aí Jesus falou para ele: olha, quem me pôs entre vós por juiz ou repartidor? Jesus, ele veio aqui cumprir uma missão. Ele veio aqui, sofreu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ele não veio aqui para enriquecer ninguém. Ele não veio aqui para dar casa nova, carro novo para ninguém. Ele veio aqui para nos resgatar da condenação eterna. Nós miseráveis pecadores que mereciam a condenação eterna. Ele veio aqui para nos resgatar de lá. Você sabe o que o homem merece? O homem merece a condenação eterna. Mas pela misericórdia de Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar da condenação eterna, para nos tirar, para nos libertar do pecado, para nos libertar das garras de Satanás. Por isso que Jesus veio cumprir a obra aqui da redenção. Ele não veio aqui enriquecer ninguém como o Ed Macedo prega, como o sistema religioso prega, sistema de fariseus, a grande maioria. Ele veio aqui para nos resgatar da condenação eterna. Versículo 15 diz assim: disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus falou para aquele homem, para aquela multidão, ele disse: cuidado, guardai-vos da avareza, da ganância, porque a vida do homem ela não consiste naquilo que ele possui, naquilo que ele tem. A sua vida ela está edificada em quê? Nas suas riquezas, naquilo que você possui, ou em Jesus Cristo? Jesus diz que Ele é a rocha, como está lá em Mateus 7, 24, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Então a sua vida ela está edificada em quê? No sistema religioso, numa religião, a religião católica, evangélica, ou qualquer outra religião, ou a sua vida está edificada em Jesus Cristo? A vida de qualquer não consiste naquilo que ele possui, naquilo que ele tem. Versículo de número 16 diz assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então Jesus contou uma parábola para aquele homem ali e para aquela multidão. Ele começou a falar de um certo homem rico. Contou aquela parábola de um homem rico ali, para que as pessoas pudessem entender de que a nossa vida ela não pode estar edificada nesta terra, na vida terrena, porque após esta vida há uma outra vida, sem Deus ou com Deus. Quando você fecha os olhos aqui, você abre em algum outro lugar, ou com Deus ou sem Deus, ou na perdição eterna ou na salvação.
Por isso, pense bem nessa tarde. A qualquer momento você pode fechar seus olhos e abrir em algum outro lugar. Como Jesus contou aquela história de um certo homem rico e um outro homem chamado Lázaro. Que aquele homem rico, ele tinha do bom e do melhor. Ele desfrutava dos seus bens. Ele vivia todos os dias no luxo. Comia do bom e do melhor. E na porta daquele tinha um certo homem chamado Lázaro, que mendigava a porta daquele, alimentava-se das migalhas que caía a mesa daquele. Mas aconteceu que os dois morreram. E quando aquele homem rico abriu os olhos, estava em tormentos, e Lázaro estava no seio de Abraão. Ou seja, a qualquer momento você pode fechar os olhos. A qualquer momento você fechando os olhos, você vai abrir em algum outro lugar, seja ele na perdição ou na salvação. Por isso, pense bem na sua vida eterna. Você já tirou um tempo da sua vida para pensar na sua eternidade? Aonde você estará na sua eternidade? Porque só quem pode garantir a salvação é Jesus Cristo. Como está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então o único nome que pode nos salvar é Jesus Cristo. O único nome. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é Aparecida, não é o Papa Francisco, não é o Edir Macedo, não é a religião católica, evangélica, nada disso. É Jesus Cristo, o único nome. Por isso que nós anunciamos Jesus Cristo para você nessa tarde. Se volte para Ele enquanto é tempo, porque Ele está te dando mais uma oportunidade nessa tarde. Hoje pode ser a sua última oportunidade que Ele está te dando nessa tarde. Se dobre diante dEle, aceite Ele como seu Salvador, abandone o pecado, abandone as práticas desse mundo e se converta dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes que ele se arrependa dos seus maus caminhos e se converta ao Senhor. Deus não tem prazer das pessoas que morrem no pecado, na prática do pecado, no erro. Não. Ele quer que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, como está lá em Timóteo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não é religião que vai mediar você e Deus, não é o pastor, não é o líder religioso, nada disso, é Jesus Cristo. Aí Jesus contou a parábola desse homem rico aqui. Propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então Jesus falou que a herdade ali daquele homem rico tinha produzido com abundância naquele ano. Tinha produzido muito bem. O versículo 17 diz assim: e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha o que aconteceu. Jesus contando uma parábola daquele homem rico. A produção daquele homem rico naquele ano tinha sido uma grande produção. E ele começou a falar consigo mesmo: o que eu farei? Aonde eu vou colocar a minha produção? Aonde eu vou colocar os meus frutos? Como acontece com a maioria das pessoas. As pessoas hoje em dia elas estão falando consigo mesmo: o que eu irei fazer para enricar? O que eu irei fazer para ser mais próspero? O que eu irei fazer para aumentar a minha conta bancária? Era assim que aquele homem estava pensando: o que eu vou fazer? Aonde eu vou colocar os meus frutos que deu na minha produção nesse ano? É o que as pessoas estão pensando, a maioria das vezes, mas não estão pensando na sua eternidade. Não estão pensando aonde estarão na eternidade. Um grande erro das pessoas é não parar para pensar na sua eternidade. Não parar para pensar na sua eternidade. Não parar para pensar que um dia irá morrer. As pessoas vivem como se nunca fosse morrer.
assim como aquela geração de Noé, que corria de um lado para o outro, comia, bebia, casava, se dava em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Jesus disse que a sua volta será como nos dias de Noé. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e não estarão atentos aos sinais da volta de Jesus, e não estarão preocupados com a vida eterna. Você que está ouvindo o som dessa caixa nessa tarde, você já se preocupou alguma vez com a sua vida eterna? Você já parou para pensar na sua vida eterna? Você já parou para pensar que hoje você pode fechar os olhos nessa tarde e enfrentar a eternidade sem Deus? Você já imaginou isso? Por isso que nós estamos anunciando para você nessa tarde: Jesus Cristo, o único que pode te dar a salvação, o único que pode te libertar, o único que pode transformar a tua vida. Não é religião. Não se iluda com religião. A Bíblia diz que religião é fonte de lucro. Religião é fonte de lucro. Não vá se iludir com religião. Não vá dar crédito à religião. Sim, dê crédito à palavra de Deus, a Jesus Cristo, que foi Ele que morreu na cruz para te dar a vida eterna, para te dar a salvação, para te resgatar do pecado, para te resgatar desse mundo caído. Versículo de número 18 diz assim: e ele disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. Aquele homem que estava perguntando o que ele ia fazer, ele teve uma ideia. Ele disse: não, eu vou derribar os meus celeiros e vou edificar outros maiores para recolher os meus bens, para recolher aquilo que a minha produção deu nesse ano. Ou seja, ele não estava preocupado com a sua salvação, ele não estava preocupado com a vida eterna. Quantas pessoas que correm de um lado para o outro, trabalham dia e noite, trabalham a semana toda para conseguir os bens materiais, para conseguir enriquecer, e não para buscar a salvação de Cristo Jesus, e não para o momento da sua vida para pensar na sua vida eterna, para pensar na sua salvação. Por isso que nessa tarde Deus vem te dar um alerta: acorda, tu que dormes. O Senhor nessa tarde está te dando uma oportunidade de se converter dos seus maus caminhos, abandonar o erro, abandonar aquilo que te afasta de Deus e se voltar para Ele, porque hoje pode ser a última oportunidade que Ele está te dando. Quantas pessoas nesta manhã que não desceram à sepultura? Milhares. E quantas pessoas nessa tarde que ainda vão descer à sepultura? Milhares. Você pode ser uma delas. Ninguém te garante que amanhã você estará aqui. Ninguém te garante que tu terá uma segunda oportunidade, porque nessa tarde o Senhor está sendo misericordioso contigo, misericordioso comigo, nos dando a oportunidade, me dando a oportunidade de estar anunciando Jesus Cristo para você, e te dando a oportunidade de abandonar esse mundo e se converter a Ele. Abandone esses maus caminhos, abandone aquilo que desagrada a Deus e se volte para Jesus Cristo, não para uma religião, porque, como eu já falei, religião é fonte de lucro. Não vá se iludir com religião. É Jesus Cristo. A volta do Senhor Jesus se aproxima, como está lá em Mateus capítulo 24. Ele diz que quando estivesse próximo da sua volta, nós iríamos ouvir falar de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, o amor de muitos se esfriando, o aumento da iniquidade. E é o que nós estamos vendo no dia de hoje: terremoto em vários lugares, guerras, fomes, pestes, ou seja, doenças surgindo a cada dia. Isso nos mostra que a volta do Senhor Jesus não tardará mais, está mais próximo do que nós imaginamos. Também o juízo de Deus está próximo de ser derramado, assim como foi derramado na geração de Noé, assim como foi derramado nas cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça.
Deus disse para Noé que ia destruir o homem que criou, ia destruir aquela geração. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquela geração era só maldade, era só maus pensamentos, era só em praticar maldade. Jesus disse que a sua volta será semelhante ao dia de Noé. Aí você olha para as Escrituras e compara o dia de Noé com a geração de hoje, para você ver se ela não está igual à geração de Noé. A Bíblia diz que a geração de Noé comia, bebia, casava, dava-se em casamento e não se preocupou com aquilo que Noé pregava, não se preocupou com o juiz de Deus. Essa geração, ela está como a geração de Noé. Ela come, bebe, casa, descasa, casa novamente e não estão preocupados com o juiz de Deus. Ou você acha que essa geração escapará do juiz de Deus? Assim como aquela geração não escapou porque não se arrependeu, essa geração está tomando o mesmo rumo. A Bíblia diz que escapou apenas 8 pessoas da geração de Noé, e onde eram muitas pessoas naquela geração. Eu te pergunto nesta tarde, quantas pessoas irão escapar da cidade de Bom Princípio no dia da ira de Deus? Quantas? Por isso, se volte para Ele enquanto é tempo. Ele está te dando uma oportunidade essa tarde. Se você se converter dos seus maus caminhos. Das cidades de Sodoma e Gomorra escaparam apenas 3 pessoas do juiz de Deus. E quantos irão escapar nessa geração do juiz de Deus? Aproveite a oportunidade que Ele está te dando. Aproveite, não perca a oportunidade, que a volta do Senhor se aproxima. Se volte para Ele enquanto é tempo. Nessa tarde Ele está te dando mais uma oportunidade. Dobre o seu joelho diante dEle. Reconheça que Ele é o seu Salvador. Reconheça que sem Ele você não é nada. Como a Bíblia diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Então sem Cristo Jesus nada nós podemos fazer. Se volte para Ele enquanto é tempo. Confesse Ele como seu Salvador e Senhor da sua vida. Entregue a sua vida para Ele. Reconheça que você necessita dEle. Assim como eu reconheço que eu sou um miserável pecador, que necessito da misericórdia dEle, da graça dEle. Versículo de número 19 diz assim: e direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e fogo. Olha o que aquele homem rico ele disse quando ele destruiu o seu celeiro e construiu outros maiores. Ele falou assim: olha, agora eu tenho para muitos anos, eu tenho agora o que me sustentar por muitos anos. Eu tenho em depósito muitos bens para muitos anos. Agora, descansa, come, bebe e fogo. Aquele homem pensou, mas você sabe o que o versículo 20 nos diz? Diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que eu tens preparado, e para quem será? Então aquele homem ele se preocupou em guardar os seus bens, as suas riquezas em depósito, mas ele não se preocupou com a sua vida eterna. E a Bíblia diz que Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ou seja, aquele homem ele não teve nem tempo de usufruir dos seus bens, daquilo que tinha produzido. Ou seja, a maioria das pessoas elas trabalham para enriquecer, muitas das vezes não tem nem tempo de usufruir daquilo que conseguiram, daquilo que possuem, porque a morte vem e leva ela. Quantas? Milhares de pessoas estão cometendo esse mesmo erro. Agora eu te faço essa mesma pergunta: se esta tarde ou esta noite o Senhor te pedir a tua alma, para quem será? Será que ela vai estar na eternidade com Deus ou na eternidade sem Deus? Porque só existe 2 eternidades, uma com Deus e a outra sem Deus. Esse mundo, o que esse mundo está? Esse mundo está oferecendo muitas coisas que está levando milhares, milhões de pessoas rumo à condenação. Se a parte desse mundo, se a parte das coisas que esse mundo oferece, largue o pecado, largue a prostituição, o adultério, as bebidas, as drogas, o homossexualismo, largue tudo isso e se converta a Jesus Cristo.
Volte-se para Ele enquanto é tempo, porque hoje Ele está te dando a oportunidade, uma única oportunidade. Não perca a oportunidade. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, ou seja, não zombe da palavra de Deus, porque hoje pode ser a última oportunidade que Ele está te dando. Aproveite a oportunidade que Ele está te dando esta tarde. Que Deus possa te abençoar nesta tarde. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com você e que você possa entender o plano de salvação que é por meio de Cristo Jesus. Irmãos, a palavra foi pregada, que o Espírito de Deus possa convencer aqui o povo do pecado e da justiça de Deus. O povo não tem mais desculpa quando estiver diante do juízo de Deus. Não vai ter desculpa que não ouviu o Evangelho de Jesus, mas a palavra foi pregada. Boa tarde a todos os irmãos. Que os irmãos fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor nos permitir, nós estaremos à noite em outra cidade anunciando o Evangelho de Jesus. Está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro, nem roupa tentada, mas a natureza foi aonde eu sempre preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, Ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para Ele te ver. De qualquer lugar que está você, Ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora sua mão, mas Ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas Ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado. Ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando Ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá do céu lá, ó. E tendo aparecido
não gosta de arrumadinho. Para agradar a Deus, o homem tem que ter fé. Não adianta ser amigo do evangelho. Você tem que decidir se você é ou não é. Você não pode se justificar. Quem purifica pecado é o sangue de Jesus. Você precisa nascer de novo. E se quiser seguir a ele, tem que carregar cruz. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo, sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo, sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Tem muita gente sem entendimento que deixa sua Bíblia no Salmo 91 e ela fica toda empoeirada. Sua Bíblia abandonada não lhe dá poder algum. Porém o crente que é vencedor, ele lê com devoção e faz do jeito que fiz. Eu escondi tua santa palavra dentro do meu coração pra não pecar contra ti. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo, sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo, sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora,